Sejam bem-vindos, amados irmãos, ao nosso canal Ajuda para as Reuniões. Tudo bem com vocês? Esperamos que sim. Meus queridos, neste vídeo estaremos disponibilizando a reunião Nossa Vida e Ministério Cristão completa desta semana, 29 de julho a 4 de agosto. De maneira objetiva, vamos analisar e preparar as partes principais desta reunião, que são aquelas por perguntas e respostas, onde podemos dar nossos valiosos comentários. Iniciando, vamos fazer uma breve consideração da leitura do Salmo 69 e ver que joias espirituais podemos encontrar para fortalecer outros irmãos na congregação. Passando para a sessão Nossa Vida Cristã, teremos um discurso de 10 minutos com o tema Como fazer uma boa adoração em família. Vamos ver sugestões práticas que podemos aplicar no nosso estudo em família. Sugestões que vão nos ajudar dessa ocasião tão importante. Finalizando no estudo bíblico de congregação, nós vamos estar continuando estudando o capítulo 13 do livro de Testemunho Cabal sobre o Reino de Deus. Vamos analisar os parágrafos 8 a 16 mais o quadro na página 105 e ver que respostas podemos também comentar nesse estudo. E incentivamos aqueles que não forem inscritos, se inscrevam no nosso canal, deixem um gostei, um comentário, compartilhem nossos vídeos e torne-se membro do canal. Essa opção, além de ajudar o nosso canal a crescer, também na produção e elaboração desse vídeo, faz também com que esse vídeo que te ajudou ajude outros irmãos também que acompanham o canal. Vamos iniciar a nossa reunião Vida e Ministério Cristão. E para a primeira pergunta da apostila, temos como base o Salmo 69, versos 30 e 31. Diz assim: Vou cantar louvores ao nome de Deus e vou magnificá-lo com agradecimentos. Isso agradará mais a Jeová do que um touro, mais do que um novilho com chifres e cascos. Com base nesse texto, notem a pergunta: como esse texto nos ajuda a melhorar a qualidade das nossas orações? Resposta: assim como Davi, podemos em nossas orações também louvar e magnificar o nome de Jeová, fazendo com que outros conheçam a pessoa por trás desse grande nome. E além disso, podemos, por meio de algumas palavras tocantes, mostrar o quanto amamos a Jeová. Agora, com base na leitura completa do Salmo 69, que joias espirituais você encontrou na leitura da Bíblia desta semana? E uma primeira joia podemos encontrar logo aqui no verso 4 do Salmo 69. Os que me odeiam sem motivo são mais numerosos do que os cabelos da minha cabeça. Os que querem me matar, meus traiçoeiros inimigos, tornaram-se muitos. Fui forçado a devolver o que eu não havia roubado. Salmo 69, verso 4, a lição. Esse verso nos ensina que, às vezes, para mantermos a paz, pode ser sábio devolver por pedirmos desculpas, mesmo que não achemos que estamos errados. Muito bem, agora na continuação, o verso 7 do Salmo 69. Diz assim: Sofro insultos por tua causa, a humilhação cobre o meu rosto. Lição: sem dúvidas, ao decorrer de nosso ministério, vamos sofrer muitos insultos por causa do nome de Jeová. Mas isso só vai acontecer porque estamos agradando a Jeová e fazendo o que é certo. Por isso, como lição, devemos não desanimar ou desistir, mas usar isso como uma fonte de energia para continuarmos a perseverar. Afinal, estamos no caminho da verdade que vai nos levar à vida eterna. Agora vejam que interessante outra joia espiritual que podemos encontrar no Salmo 69, nos mesmos versos 30 e depois o 32. O verso 30. Vou cantar louvores ao nome de Deus e vou magnificá-lo com agradecimentos. Verso 32. Os mansos verão isso e se alegrarão. Vocês que buscam a Deus, que o seu coração se reanime. Salmo 69, versos 30 e 32. Lição: notamos nesses versos várias formas de louvarmos a Jeová hoje. E quando fazemos isso, temos verdadeira alegria no coração. Por isso, como lição, devemos sempre nos esforçar hoje em cantar a Jeová,
participar no ministério de pregação e ajudar o próximo. Desta forma, além de honrarmos o nome de Jeová, vamos ser, assim como o salmista, reanimados no coração por ele. Agora vamos para o Salmo 69, verso 35. Diz assim: Pois Deus salvará a Sião e reconstruirá as cidades de Judá, e eles morarão ali e a possuirão. Salmo 69, verso 35, a lição. Observamos aqui que Jeová promete no futuro próximo abençoar o seu povo, construindo uma nova sociedade perfeita e justa para aqueles que fazem a sua vontade. Por isso, como lição, devemos continuar determinados a servir a Jeová hoje, dando o nosso melhor. Desta forma, vamos ter essas bênçãos por toda a eternidade. Então, o tema é como fazer uma boa adoração em família. Vamos ler a fonte de matéria. Em janeiro de 2009, o estudo de livro de congregação, a escola do Ministério Teocrático e a reunião de serviço foram unidos em uma única reunião de meio de semana. Assim, as famílias passaram a ter uma noite livre toda semana para realizar seu próprio programa de adoração em família. Muitos agradeceram por essa mudança, que os ajudou a se achegar mais a Jeová e a sua família. Agora temos uma pergunta: como chefes de família podem fazer uma boa adoração em família? E daí aqui abaixo temos uma sequência de dicas que podemos aplicar na nossa família. Então a primeira, seja regular. Se possível, tenha um dia e um horário marcados para adoração em família toda semana. É bom também ter um dia alternativo para quando houver algum imprevisto. Segunda sugestão, prepare-se. Você pode pedir a opinião de sua esposa e, de vez em quando, pedir sugestões aos seus filhos. Você não precisa gastar muito tempo com a preparação, principalmente se a sua família já gosta de seguir uma programação parecida toda semana. Terceira dica: faça uma adoração em família personalizada. Conforme seus filhos forem crescendo, a capacidade de compreensão e as necessidades deles vão mudar. A sua adoração em família deve ajudar todos na família a crescer espiritualmente. Quarto ponto aqui de ajuda: mantenha um ambiente amoroso e tranquilo. Tente fazer a adoração em família ao ar livre de vez em quando. Talvez seja bom fazer uma pausa durante o estudo. Embora seja importante incluir assuntos que vão ajudar seus filhos a lidar com os problemas deles, nunca use a adoração em família para dar uma bronca nos seus filhos. Quinto ponto: tente variar a programação. Por exemplo, na mesma adoração em família, vocês podem preparar uma parte da reunião, treinar o que vão falar no campo e também ver um vídeo do site e conversar sobre ele. A interação uns com os outros deve ser a parte principal da adoração em família, mas você também pode separar um tempo para cada um fazer seu estudo pessoal. Agora temos uma pergunta aqui pessoal. Os irmãos podem ficar à vontade para responder. Quais dessas sugestões você já aplicou e qual foi o resultado? E uma sugestão interessante aqui, irmãos, que podemos aplicar é essa última: tente variar a programação. Então, nos estudos em família, os irmãos podem trocar as matérias, dependendo do que a família estiver passando, procurar no site um assunto específico e não ficar sempre ali só preparando a reunião ou preparando outros pontos que vão passar na reunião de meio de semana. Isso acaba ficando muito maçante e robótico. Consequentemente, acaba meio que desanimando toda semana nós analisarmos as mesmas coisas no estudo em família. Então é importante a gente fazer essa variação, ver assuntos que a família está precisando, os filhos, as esposas. Isso fica muito mais produtivo, ainda mais que no site tem assuntos que são atuais, que as famílias têm precisado nesses últimos dias. Então, quando consideramos esses assuntos variados, isso deixa a família bem preparada, unida e forte em sentido espiritual, preparada para o dia a dia. Então, lembrando, o tema do capítulo 13 é Depois de muita discórdia. E nós entramos no novo subtítulo do estudo, que é Discórdia e Discussão, com base em Atos capítulo 15, versículo 2. A pergunta do parágrafo 8. Por que a questão da circuncisão foi levada ao corpo governante em Jerusalém? Resposta: porque aquela discórdia e discussão refletia fortes sentimentos e convicções de ambos os lados, e a congregação em Antioquia não conseguiu resolver a controvérsia.
Então, para preservar a paz e a união, a congregação sabiamente providenciou que a questão fosse tratada com os apóstolos e os anciãos em Jerusalém, que formavam o corpo governante. Agora, os parágrafos 9 e 10, uma só pergunta. De que maneira os irmãos em Antioquia, bem como Paulo e Barnabé, deixaram um excelente exemplo para nós? Resposta. No caso, os irmãos de Antioquia deixaram o exemplo de confiarmos na organização de Deus. Eles sabiam que o corpo governante era composto inteiramente de cristãos de formação judaica, mas mesmo assim confiaram que aqueles irmãos resolveriam a questão da circuncisão em harmonia com as Escrituras. Já no caso de Paulo e Barnabé, eles deixaram o exemplo de humildade e da paciência, porque apesar de terem sido designados diretamente pelo Espírito Santo para ir às nações, eles não lançaram mão dessa autoridade para resolver o assunto da circuncisão ali em Antioquia. Muito bem, agora os parágrafos 11 e 12, uma só pergunta também. Por que é importante esperar em Jeová? Porque quando esperamos em Jeová, nós temos o grande privilégio de ser instruídos e moldados por Ele. Jeová, com o tempo, sempre esclarece assuntos difíceis para todos nós, assim como se deu com esses primeiros cristãos judeus. Então, sem dúvidas, quando esperamos em Jeová, os resultados são sempre bons e para o nosso benefício. Agora, o parágrafo 13. Como podemos refletir a paciência de Jeová em nosso ministério? Resposta. Talvez precisemos ter paciência ao estudar a Bíblia com pessoas que acham difícil abandonar crenças falsas ou costumes antibíblicos que prezam há muito tempo. Nesses casos, pode ser necessário dar tempo para que o Espírito de Deus atue no coração do estudante. Próximo subtítulo do estudo: Contaram em detalhes notícias animadoras, com base em Atos capítulo 15, versículos 3 a 5. Parágrafos 14 e 15, uma só pergunta. Como a congregação em Antioquia honrou Paulo, Barnabé e os irmãos que viajaram com eles, e como esses homens mostraram ser uma bênção para seus irmãos espirituais? Observamos aqui que a congregação, em parte do caminho, acompanharam Paulo, Barnabé e os outros viajantes, mostrando a eles que lhes desejavam as bênçãos de Deus. Então esses homens viajantes mostraram ser uma bênção para seus irmãos espirituais na Fenícia e em Samaria por contar em detalhes o que estava acontecendo no campo gentio. Parágrafo 16. O que mostra que a circuncisão havia se tornado um assunto muito sério. Resposta. Quando esses irmãos chegaram em Jerusalém, alguns da seita dos fariseus, que tinham se tornado crentes, porém, se levantaram dos seus assentos e disseram: é necessário circuncidá-los e lhes ordenar que obedeçam à lei de Moisés. Então, mostrando que essa questão da circuncisão de cristãos não judeus havia se tornado um assunto muito sério e precisava ser resolvido. Amados irmãos, então chegamos ao fim desta preparação da reunião Nossa Vida e Ministério Cristão. Esperamos de coração que tanto você como a sua família tenham tirado bastante proveito e que consiga dar bons comentários em pelo menos uma dessas partes. Se inscreva no nosso canal, deixe um gostei, compartilhe nossos vídeos. Bem, se possível, torne-se membro do canal. Essa opção tem ajudado muito o nosso canal a crescer e tem feito com que esses vídeos cheguem a mais irmãos. Uma excelente semana para todos vocês, que Jeová abençoe e até mais aos próximos vídeos.